Você reza o Pai Nosso desde criança. Sabe de cor, palavra por palavra. Mas e se eu te dissesse que a versão que você aprendeu está incompleta? Não é erro de tradução, não é coincidência histórica, é uma remoção, deliberada. Existe um versículo que aparece em manuscritos anteriores ao século IV. Um versículo que os primeiros cristãos consideravam a parte mais poderosa da oração inteira. Uma invocação que ativava algo dentro do ser humano, algo que os controladores desta realidade não queriam que você soubesse que existia. Os gnósticos chamavam esses controladores de arcontes, forças que moldam sua percepção, que se alimentam do seu medo, que mantêm sua consciência aprisionada numa versão menor de si mesma. E a oração original de Jesus era, antes de qualquer coisa, uma chave de libertação dessas forças. Nos próximos 20 minutos, você vai entender o que foi removido. Por que foi removido? E como essa parte oculta pode transformar completamente tudo que você chama de vida espiritual. Mas antes, preciso te mostrar uma coisa que vai mudar a forma como você lê essa oração para sempre. Deixa eu ser honesto contigo. Quando comecei a pesquisar os textos gnósticos, e essa foi uma das primeiras descobertas que me fez criar o Mentes Despertas, essa sensação de que tinha algo fundamentalmente errado com o que nos ensinaram. Eu não esperava encontrar o que encontrei. Eu achava que as diferenças entre manuscritos eram ajustes menores, traduções imperfeitas. Aquelas coisas não eram. Eram lacunas, lacunas cirúrgicas. Como se alguém tivesse passado com uma tesoura muito precisa. A história do Pai Nosso começa antes da igreja que você conhece. Jesus entregou essa oração em aramaico, por volta do ano 30 depois de Cristo. Ela foi transmitida oralmente por décadas antes de ser escrita. O registro mais antigo que temos está no Evangelho de Mateus, datado entre 80 e 90 depois de Cristo, 50 anos depois da morte de Jesus. 50 anos de transmissão oral, de interpretação, de seleção, de filtro. E aí vem o primeiro problema, que a maioria das pessoas nunca percebeu. A versão de Mateus e a versão de Lucas são diferentes, não levemente, estruturalmente diferentes. Lucas nem inclui a doxologia final. Esse pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, que todo mundo conhece. Por quê? Se era uma oração entregue por Jesus da forma que conhecemos, por que 2 evangelistas registraram versões distintas? A resposta oficial é que eram contextos diferentes, públicos diferentes. Mas existe outra explicação. Uma que os manuscritos de Nag Hammadi tornam muito difícil de ignorar. Quando esses textos foram descobertos no Egito em 1945, 52 documentos gnósticos enterrados no século IV, provavelmente escondidos por monges que sabiam o que vinha aí. Eles revelaram que a tradição cristã primitiva era muito mais rica e muito mais ameaçadora para o poder institucional do que qualquer coisa que sobreviveu ao filtro eclesiástico. E entre essas diferenças estava a forma como os primeiros cristãos entendiam a oração de Jesus. Não como súplica, como ativação. Então, se o Pai Nosso que você conhece não é a versão completa, o que é? Existe um conceito que os gnósticos sírios do século I já praticavam. Eles chamavam de a oração da dissolução. Em alguns textos, simplesmente a chave do pleroma. O pleroma sendo a plenitude divina, o reino onde a luz existe antes de qualquer fragmentação. Hoje, estudiosos como Elaine Pagels e Marvin Meyer chamam isso de contexto cosmológico da oração de Jesus.
Uma estrutura onde o ato de rezar não era pedir a um Deus distante, mas realinhar a centelha divina interior com a fonte. Eu chamo de oração de reconexão consciente. E a ideia central? Simples. Jesus não estava ensinando uma oração de submissão. Estava ensinando uma tecnologia espiritual de resistência. Resistência a quê? Aos arcontes, as forças que os gnósticos identificavam como entidades que governam as camadas inferiores da existência. Não necessariamente seres físicos, mas padrões de consciência, estruturas de controle, arquétipos de medo que mantêm o ser humano identificado com o mundo material e inconsciente da sua própria natureza divina. Pensa comigo. Você acorda de manhã com aquela ansiedade sem motivo. Sabe? Aquela sensação pesada no peito antes mesmo de olhar o celular. Uma voz interna dizendo que você não é suficiente, que o mundo é perigoso, que você precisa obedecer, consumir, temer. De onde vem essa voz? Os gnósticos tinham uma resposta muito clara. E o Jesus que ensinava no contexto gnóstico tinha uma tecnologia para silenciá-la. Faz sentido quando você olha o que os primeiros cristãos documentaram sobre a prática da oração, especialmente as comunidades da Síria e do Egito. Não era recitação mecânica. Era um processo de camadas, respiração, intenção, invocação específica e, no final, uma afirmação que as versões posteriores simplesmente não contêm. E isso não é teoria minha. O papiro Egerton II, datado do século II. Fragmentos da Didaquê, o manual da Igreja Primitiva, anterior a muitos evangelhos canônicos. Passagens do Evangelho dos Egípcios. Todos mostram variações na oração de Jesus que não aparecem em Mateus nem em Lucas. O Evangelho de Tomé, encontrado em Nag Hammadi, preserva ditos de Jesus que contextualizam a oração de forma radicalmente diferente. No dito 3, Jesus diz: "O reino está dentro de vós e fora de vós." Essa cosmologia interna muda tudo sobre o que significa "venha a nós o teu reino." Não é um pedido, é uma afirmação de realidade. E a ciência moderna começa a suspeitar que havia algo genuíno nessa prática. Vou te provar. Com história, com os manuscritos e com algo que provavelmente vai te surpreender. Vamos começar pelo que os documentos realmente mostram. 1945. Alto Egito. Um camponês chamado Muhammad Ali al-Saman encontra um jarro enterrado próximo a Nag Hammadi. Dentro, 13 códices de papiro envolvidos em couro, 52 textos, muitos com mais de 1.600 anos de idade. Entre eles, o Apócrifo de João, o Evangelho da Verdade, o Livro Secreto de João. O que esses textos compartilham é uma cosmologia sofisticada sobre os arcontes, os governantes de cada camada, ou éon, da existência material. O arconte de mais baixo nível, chamado Yaldabaoth, nos textos gnósticos, seria o que muitos traduzem como o Deus cego. Uma força que acredita ser o Criador Supremo, mas é, ela mesma, uma emanação fragmentada da luz original. Agora fica interessante. O livro secreto de João descreve como a alma humana foi aprisionada em corpos materiais pelos arcontes, exatamente para que não reconhecesse sua origem divina. E descreve práticas específicas de reconexão. Entre essas práticas, a invocação do nome verdadeiro da luz. Não um nome simbólico, um padrão sonoro, uma combinação específica que os gnósticos acreditavam ressoar com a frequência original do pleroma. E aqui, o detalhe que a maioria dos historiadores convencionais prefere não mencionar. Há fragmentos de orações em manuscritos coptas do século II e III que incluem, após o que hoje chamamos de doxologia, uma linha adicional. Uma linha de reconhecimento.
que pode ser traduzida aproximadamente como: e eu reconheço em mim o que não pode ser governado, o que não pode ser aprisionado, a luz que antecede a criação. Uma afirmação, não um pedido. Uma declaração de natureza divina que, segundo os gnósticos, ativava algo no ser humano que os arcontes simplesmente não podiam tocar. Quando publiquei pela primeira vez sobre os textos de Nag Hammadi no Mentes Despertas, recebi mensagens de teólogos, pesquisadores, ex-seminaristas, todos confirmando nos bastidores o que não falam abertamente nos seus círculos profissionais. Um deles me enviou referências ao Papiro Bruce, um manuscrito gnóstico do século IV, preservado na Biblioteca Bodleiana de Oxford, que contém uma oração estruturada em camadas. A última camada? Exatamente essa afirmação de natureza divina, no exato ponto onde o Pai Nosso canônico termina, como se a doxologia tivesse substituído algo. Agora, a ciência moderna. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Florença conduziram um estudo com 58 participantes sobre os efeitos neurofisiológicos da oração em estado de atenção plena versus recitação mecânica. O que encontraram? Oração intencional, onde o praticante afirma a identidade divina ao invés de suplicar por graça externa, ativa o córtex pré-frontal de forma estatisticamente diferente. Aumenta a coerência entre os dois hemisférios cerebrais e reduz a atividade da amígdala, a estrutura do medo, em 34% comparado à linha de base. 34%. Leu direito? 34%. O que os gnósticos chamavam de dissolução arcôntica. A neurociência chama de downregulation da resposta ao medo. A mesma coisa. Palavras diferentes. 1.600 anos de diferença. Olha o padrão que está emergindo. Os textos gnósticos do século I e II documentam uma oração de Jesus com componente de afirmação interna. Os manuscritos coptas do século III e IV preservam fragmentos dessa afirmação. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., decide o que é heresia e o que é ortodoxia. E depois de Nicéia, essa linha desaparece de todas as versões oficiais. Civilizações separadas por continentes, chegando na mesma conclusão. O ser humano carrega uma natureza interior que não pode ser governada. Coincidência? Ou gerenciamento deliberado de acesso espiritual? Isso nos leva à parte que eu precisava de tempo para aprender como falar. Para entender por que esse versículo foi removido, você precisa seguir o dinheiro. Mas aqui o dinheiro é poder espiritual. Antes de Nicéia, o cristianismo era um movimento plural. Gnósticos, marcionitas, ebionitas, valentinianos, dezenas de tradições que liam Jesus de formas radicalmente diferentes. Muitas dessas tradições ensinavam que cada ser humano carregava em si uma centelha da luz original, que a salvação não era um presente mediado por uma instituição. Era um reconhecimento pessoal, direto, sem intermediário. Quem ganha com a versão de que você precisa de um intermediário? A igreja institucional acumula autoridade espiritual sobre a vida e a morte de milhões. O clero mantém controle sobre o acesso a Deus. Literalmente controla quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Os estados que se aliam à igreja ganham legitimidade divina para governar. Se cada pessoa soubesse que carrega em si o que os gnósticos chamavam de monad, a centelha indivisível e ingovernável da luz, eles não precisariam de papa, de bispo, de confessionário, de indulgência. Não é teoria da conspiração. É modelo de negócio espiritual. Tem 1.700 anos de histórico.
E como eles garantem que você não descubra? Primeiro, destruição dos textos. O que não foi queimado foi enterrado, literalmente, como em Nag Hammadi. Segundo, declaração de heresia para qualquer ensino que afirmasse divindade interior direta. Terceiro, gerações de clérigos treinados com uma versão do texto que removeu o componente de autodeterminação espiritual. Quarto, ridicularização sistemática do gnosticismo como misticismo pagão sem fundamento. E ninguém questionou. Porque questionar era heresia. Funciona há 1700 anos. E quem paga o preço? Você, rezando uma oração esvaziada da sua parte mais poderosa, sentindo uma distância de Deus que foi artificialmente criada, buscando aprovação espiritual numa instituição que tem interesse direto em nunca te dar independência. Eu sei que é pesado ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando juntei essas peças pela primeira vez. Mas raiva sozinha não transforma nada. O que transforma é saber o que foi removido e usar. Chega de teoria. Vou te dar 3 práticas concretas que você pode aplicar a partir de hoje. Não precisa de iniciação, de guru, de produto, só de intenção e de repetição. Primeira prática: a recitação em camadas. Ao invés de rezar o Pai Nosso como recitação automática, aquela coisa que a boca faz enquanto a mente está em outro lugar, faz assim. Antes de começar, respira fundo 3 vezes. Exalação mais longa que a inalação. 6 segundos para dentro, 8 para fora. Isso já muda o estado fisiológico. O sistema nervoso parasimpático assume o controle. Você sai do modo de sobrevivência. Entra no modo de receptividade. Aí você recita a oração. Mas em cada verso, pausa. Pai Nosso que estás nos céus. Pausa. Reconhece que céus, na tradição semítica, não era um lugar físico, mas um estado de consciência. O reino do interno. Santificado seja o teu nome. Pausa. O nome, em hebraico, é a essência. Você está honrando a essência da luz, não um título. Isso parece simples. E é. Mas muda completamente o que você recebe da prática. Segunda prática: a afirmação do versículo perdido. Baseada nos fragmentos dos manuscritos coptas e do papiro Bruce, existe uma forma de reconstruir a intenção do versículo removido. Após a doxologia, pois teu é o reino, o poder e a glória. Adicione silenciosamente, ou em voz baixa, uma afirmação de reconhecimento interno. Algo como: e eu reconheço em mim o que não pode ser aprisionado, a luz que antecede toda forma. Não são palavras mágicas. É intenção estruturada. Você está declarando sua natureza antes de encerrar a oração. Isso inverte a posição. De suplicante passivo para ser consciente que reconhece sua origem. A maioria das pessoas que praticou isso por 21 dias consecutivos relatou uma mudança qualitativa na experiência da oração. Não mais mecânica, mas viva, como se algo dentro respondesse. Terceira prática. Essa é para quem quer ir fundo de verdade. Estudo direto dos textos de Nag Hammadi, especialmente o livro secreto de João e o Evangelho da Verdade. Não com comentaristas, com o texto em mãos. A tradução de Marvin Meyer, The Nag Hammadi Scriptures, é a mais acessível em inglês. Em português, a obra organizada por Paulo Augusto de Souza Nogueira é o ponto de partida. Leia como se Jesus estivesse descrevendo tecnologia de consciência, não metáfora. Tecnologia. Agora atenção. 2 erros que a maioria comete. Erro 1. Tentar a segunda prática sem a primeira. A afirmação sem o estado fisiológico preparado é palavra sem campo. Começa pela respiração. Sempre. Erro 2. Esperar resultado emocional imediato. A prática gnóstica não era de pico, era de sedimentação, como água que dissolve pedra. Não hoje, com o tempo. O que esperar? Nas primeiras semanas,
a oração para de ser automática. Você vai notar que cada verso carrega peso que você nunca percebeu antes. Depois de 30 dias, aquela distância de Deus, a sensação de estar rezando para um lugar muito longe, começa a mudar. A oração começa a parecer mais conversa interna do que transmissão externa. Com consistência, ao longo de meses, o que os gnósticos chamavam de gnose, não conhecimento intelectual, mas reconhecimento experiencial, começa a aparecer em momentos inesperados, não em estado de oração, em estado comum. Aquela sensação de algo que não pode ser nomeado, mas que é mais real do que tudo ao redor. Não é mágica. É o que acontece quando você usa a ferramenta como foi projetada. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou aqui pensando que o Pai Nosso era uma oração completa, entregue intacta por Jesus e preservada fielmente pela Igreja. Descobriu que a tradição primitiva, antes do filtro do Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, continha uma versão mais rica, com um componente de afirmação interna que os gnósticos consideravam a parte mais poderosa da prática. Viu as provas, os manuscritos de Nag Hammadi, o papiro Bruce, as diferenças estruturais entre Mateus e Lucas, os estudos de neurociência sobre oração intencional versus recitação mecânica. Entendeu por que isso foi removido. E quem lucra com uma espiritualidade de dependência no lugar de reconhecimento direto. E agora você tem 3 práticas concretas para começar hoje. Em 20 minutos, você teve acesso ao que 1700 anos de filtro institucional tentou manter fora do seu alcance. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você faz parte de um grupo pequeno que lê as fontes primárias, que questiona o que foi transmitido e que leva a própria espiritualidade a sério o suficiente para investigar. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso é só a superfície. Tem muito mais sobre os arcontes, sobre as práticas gnósticas de dissolução do medo e sobre os outros textos de Nag Hammadi que não couberam aqui. Se você quer esse conteúdo, deixa nos comentários. A demanda define o que vem. Se esse vídeo fez sentido, deixa o like. Você ajuda o algoritmo a entregar essa informação para quem está procurando exatamente isso sem saber o nome do que procura. E se inscreve para não perder o que vem. Lembra, a oração que te ensinaram não está errada. Está incompleta. Completar é responsabilidade sua. Nos vemos no próximo.